Olá, fera! Aqui quem está falando é o professor Flávio Carmo, do curso de Química. Hoje vamos dar início ao módulo 1 do curso de Reações Orgânicas. Vamos falar hoje sobre a ruptura das ligações, assunto importantíssimo para a gente entender o mecanismo das reações orgânicas. Vamos começar? Bem, pessoal, quando a gente fala ruptura de ligações, nós estamos falando em quebra, nós estamos falando em química orgânica em cisão. O primeiro tipo de cisão que pode acontecer em uma molécula orgânica é uma cisão que a gente chama de cisão heterolítica, que a gente pode chamar simplesmente de heterólise. Flávio, como é que eu vou saber que a molécula vai sofrer uma cisão heterolítica? Geralmente, pessoal, uma molécula ela sofre uma cisão heterolítica quando a ligação química formada entre os dois átomos é uma ligação polar. Então eu vou pegar aqui uma molécula genérica, vou pegar uma molécula aqui formada por átomos A e B qualquer. É importante você perceber que o átomo B ele é mais eletronegativo do que o átomo A. Flávio, por que você está falando isso? Porque repara, pessoal, que eu coloquei a setinha de B puxando o par de elétrons para perto dele. Porque a eletronegatividade é isso. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétron para perto de si. Então o átomo B, sendo mais eletronegativo do que o átomo A, ele puxa esse par de elétrons para perto dele. Quando nós vamos promover a cisão, quando nós fizermos a quebra dessa ligação, o átomo B ele vai levar o par de elétron com ele. E quem ganha elétron na química se transforma em um ânion. Quem perde elétron na química se transforma em um cátion. Então, a cisão dessa ligação vai me fornecer dois íons, um íon positivo e um íon negativo. O íon positivo a gente chamava lá na química inorgânica de cátion. O íon negativo a gente chamava lá na química inorgânica de ânion. Aqui, na química orgânica, o íon positivo é chamado de agente eletrófilo e o íon negativo é chamado de agente nucleófilo. Pô, Flávio, como é que eu vou lembrar disso na prova? Agente eletrófilo positivo, agente nucleófilo negativo. Pessoal, não tenho que lembrar. Está bem claro no nome. Agente eletrófilo. Galerinha, filo significa amigo. Quem é positivo é amigo de carga negativa, eletro. Filo significa amigo. Quem é negativo é amigo de carga positiva, núcleo. Pessoal, nós encontramos as cargas positivas no núcleo. Nós encontramos as cargas negativas na eletrosfera. Então, o A+ é amigo de carga negativa, eletrófilo. O B- é amigo de carga positiva, nucleófilo. Flávio, e o que é isso aqui? Ácido de Lewis, base de Lewis. Pessoal, ácido de Lewis, base de Lewis, vem da definição. Ácido e base segundo Lewis. Ácido e base segundo Lewis diz o quê? Ácido é toda espécie química que tem tendência a receber par de elétron livre e base, toda espécie química que tem tendência a emprestar par de elétron livre. O que acontece? Os agentes eletrófilos, eles têm uma tendência a ganhar, a aceitar esse par de elétron livre. Por quê? Ácidos de Lewis são o quê? Ácidos de Lewis são espécies químicas catiônicas ou moléculas neutras com orbitais p vazios. E o que são bases de Lewis? São espécies químicas aniônicas que têm um par de elétron livre. Legal? Fácil, né? Vamos continuar. Vamos dar um exemplo disso, tá? Um exemplo disso na química orgânica. Pessoal, aqui eu tenho um haleto orgânico, ok? E eu tenho carbono compartilhando um par de elétrons com o bromo. A gente sabe, o bromo é da família 7A, muito mais eletronegativo do que o carbono. Puxa esse par de elétrons
para perto dele. Ok? O que acontece? Quando eu for promover a cisão dessa ligação, o bromo, por ser mais eletronegativo, leva o par que ele estava compartilhando com o carbono para ele, formando um ânion. E aqui eu formo um cátion. O cátion de carbono é chamado de carbocátion. O cátion de carbono é um agente eletrófilo. O cátion de carbono é um ácido de Lewis. Estou mostrando para vocês a formação de um carbocátion. Só que eu também tenho a formação do que a gente chama de carbânion. Eu tenho aqui um composto de Grignard. No composto de Grignard eu tenho magnésio, que é um metal, um elemento extremamente eletropositivo. Eletropositividade, pessoal, é a tendência de empurrar o par de elétron, a nuvem eletrônica, para longe dele. É isso que vai acontecer. O magnésio ele vai empurrar a nuvem eletrônica para longe dele, para perto do carbono. Quando nós fizermos a cisão homolítica, nós fizermos a quebra, o que vai acontecer? O par de elétron vai ficar com o carbono. Eu vou ficar com a espécie química negativa. A espécie química negativa de carbono é chamada de carbânion. O carbânion não é negativo? É um agente nucleófilo. Os agentes nucleófilos são bases de Lewis. Tranquilo? O outro tipo de cisão que nós temos na química orgânica é a cisão homolítica, que a gente também pode chamar de homólise, tá? A cisão homolítica, ela é característica de moléculas que apresentam uma ligação química apolar ou fracamente polar. É um tipo de ligação química que a gente chama de 100% covalente. Como não há diferença de eletronegatividade entre os átomos, quando eu for fazer a cisão homolítica aqui, cada átomo vai ficar com seu elétron. Não serão formados íons. Cuidado com isso. Os produtos formados em uma cisão homolítica não são íons. Os produtos formados em uma cisão homolítica são o que nós chamamos de radicais livres. Radicais livres são espécies com número ímpar de elétrons. Radicais livres são altamente reativos. Cuidado com isso. Dizer que uma espécie química ela é reativa é dizer que ela tem um tempo de vida muito curto. Cuidado com isso. Dizer que uma espécie química é muito reativa é dizer que ela tem um tempo de vida muito curto, ela reage logo. Os radicais livres eles se comportam como eletrófilos. Os radicais livres eles não são eletrófilos, eles se comportam como eletrófilos. Por quê, Flávio? Porque ele quer elétron. Só que ele não quer o par, ele quer o elétron. E os radicais livres, eles não podem ser chamados de ácidos de Lewis. Um exemplo de formação de radical livre é a cisão homolítica da molécula do metano. Fiz a cisão homolítica, formei o radical metil e o átomo de hidrogênio. Você pode falar assim: ô Flávio, mas essa ligação química aqui ela não é polar? Essa ligação química ela é fracamente polar. Essa ligação química ela tem uma polaridade tão pequena, mas tão pequena, que ela pode ser considerada uma ligação química apolar. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem e fiquem ligados no nosso canal, porque na próxima semana será lançado mais uma aula de reações orgânicas de substituição. Um forte abraço e boa sorte!